Uma boa noite a todos os meus irmãos, que a paz e a graça de nosso Jesus Cristo alcance a todos. Vamos ler agora uma passagem em Neemias 9:6, que diz o seguinte: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu e o céu dos céus, e todo o seu exército, e toda a terra, e tudo quanto nela há, os mares e tudo o que há neles. E tu os preserva de todos com a vida, e o exército dos céus te adora. Tem outra passagem bíblica que eu gosto muito, e que eu sempre faço e leio nas minhas devocionais. É parecido com esse em Salmo 24. O Senhor e a terra e tudo que nela se contém, o mundo que nela se habita, fundou-a sobre as mares e as sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Quem não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Meus irmãos, Deus tem passado para nós o quanto é precioso e preciosa a nossa vida. O quanto Ele fez por nós, dando a nós uma riqueza incomparável, que é o nosso mundo em que vivemos, e nele possamos ainda escolher a nossa maneira de viver, no qual nós sabemos que viver na palavra é o correto, é o certo, e na palavra, se vivermos, é que nós obtemos êxito, tanto aqui como lá no céu. E como diz o texto, feito para nós. É nós que vamos desfrutar desse bem, desse amor que Ele demonstrou por nós. Isso nos leva a agradecermos a cada dia mais pelo que Ele faz e pelo que tem feito para conosco. De termos uma vida com Deus, um privilégio no qual Ele nos deu a escolha. Então, irmãos, vamos fazer o melhor que a palavra nos ensina. É dela que extraímos a maneira correta de vivermos e de sermos mais felizes, a nossa fé sermos mais protegida, que é a fé genuína que Ele nos promete, que nós temos para nos alcançar o reino da glória. Amém? Da fundação do mundo, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca.
irmãos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso ao seu caminho, o iníquo aos seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-o para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Oremos. Jesus amado, na tua presença agora, Jesus, quero, Senhor Deus, te pedir para que o Senhor nos perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados. Que tu nos abençoe, Senhor, a não ficar pecando mais, Jesus. Que tu nos ilumina a nossa vida para que evitamos o pecado, Senhor, de todas as maneiras. Que não viemos viver, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, no pecado. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, para que podemos, Senhor Deus, viver segundo a tua palavra. Que não possamos mais, Senhor Deus, ficarmos caindo nas tentações, Jesus, do mundo. Que tu nos abençoe o nosso coração, o nosso, Senhor Deus, nossa mente, para que ela seja, Senhor, melhor e mais sadia possível, Jesus. Que o quanto é difícil viver no mundo pluralista, um mundo pecador, sem pecar. Mas eu sei que o Senhor é digno da honra e toda glória, que o Senhor pode nos, Senhor Deus, evitarmos de pecarmos, Senhor Deus. Isso tudo eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Saúde a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Acompanhe comigo a leitura e a exposição do texto de Isaías capítulo 6, dos versos 1 ao 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Essa é uma das passagens mais ricas das Escrituras no que diz respeito à experiência da vida cristã. Seria impossível expor todas as riquezas das verdades contidas nesse texto em apenas um sermão. Mas o meu intuito com ele é destacar um modelo que normalmente acontece todas as vezes que homens e mulheres experimentam da manifestação da presença de Deus e as consequências desse encontro pelo resto de suas vidas. Que modelo é este que estou me referindo quanto à experiência cristã? A revelação do conhecimento de quem Deus é em sua palavra nos leva ao verdadeiro conhecimento de quem nós somos, mediante essa revelação. Essa experiência afeta radicalmente o conceito que temos acerca do pecado e, consequentemente, acerca do significado da salvação em Cristo Jesus, nos levando a uma alegria, uma disposição de serviço a esse Deus. É importante lembrar que este modelo nem sempre é na mesma intensidade e também nem sempre na mesma ordem, como foi na vida de Isaías aqui. Mas essa experiência é real na vida de todos os verdadeiros filhos de Deus. Você pode ver nas biografias de homens e mulheres que Deus usou de maneira poderosa e irá perceber esses elementos presentes. Eu queria então demonstrar esse modelo, dos versos do 1 ao 4, a revelação de quem Deus é, o autoconhecimento de Isaías diante dessa revelação, nos versos 5 ao 7, e por último a gratidão por ser salvo, levado ao serviço altruísta, no versículo 8. Observe que Isaías começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. O contexto em que Isaías estava vivendo é caótico, envolvia questões de possível instabilidades econômicas e sociais. Inimigos poderiam a qualquer momento invadir o seu país, e a ansiedade sobre um futuro incerto amontoava nos corações do povo de Israel com a morte do rei. Dentro desse contexto, Isaías vai ao templo, e o texto nos diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Na última parte do versículo 5, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Deus concede ao profeta a visão do verdadeiro trono e do verdadeiro monarca que ocupa de maneira soberana o trono do universo. O status de um rei e a sua soberania, o seu esplendor é medido na orla do seu manto. E aqui o texto nos diz que a orla do manto deste rei, do qual Isaías viu, enchia o templo.
Não sei se você percebeu quando ele disse que o templo se encheu de fumaça. Aqui não é essa fumaça que nós vemos normalmente na queima da madeira, mas aqui é a Shekinah de Deus, é a glória de Deus enchendo todo aquele templo. No segundo versículo, nós somos informados de que ao redor desse trono soberano e esse monarca que ocupa esse trono, havia seres denominados serafins, seres angelicais, mencionados somente aqui, em toda a Bíblia. Isaías não nos diz quantos eles eram, porém João, que também foi contemplado da visão do céu aberto diante de si mesmo, em Apocalipse no capítulo 5, no versículo 11, ele diz que ao redor do trono, esses seres eram milhões de milhões, milhares de milhares. Uma pequena nota: Deus, ele criou os animais de acordo com o seu habitat natural. Peixes com barbatanas e guelras, porque seu habitat é a água. Pássaros com asas, porque seu habitat é o ar. E assim toda a criação perfeita de Deus. Aqui nós vemos essas criaturas como se elas estivessem com mais asas do que necessitavam. Mas não é o caso. Aqui é o habitat em que aquelas criaturas viviam, na presença do próprio Deus. Com duas asas elas voavam, com duas asas elas cobriam os seus olhos, com duas asas elas cobriam os seus pés. Cada um desses serafins tinha um total de 6 asas, e observe que a maioria delas tinha a função de cobri-los, por causa da glória inacessível daquele ser do qual eles ministravam constantemente este louvor. Mas eu gostaria que você não se distraísse com a descrição dessas criaturas, pois a intenção do texto não é atrair a nossa atenção aos anjos, mas a mensagem desses anjos. Eles estavam continuamente proclamando uns para os outros, no verso 3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. Talvez você já tenha lido essa passagem muitas vezes e não captou a repetição intencional do autor. Quando o escritor judeu queria chamar a atenção de seus leitores de algo particularmente importante, eles utilizavam uma simples técnica da repetição em seus escritos. O que vemos aqui na palavra santo. Mas não é mera repetição, é a ênfase. Meus queridos, o único atributo do Senhor, elevado ao 3º grau, por assim dizer, é sua santidade. Não vemos aqui amor, 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 ou mesmo justo, justo, justo. Não. Embora o seu amor seja santo, a sua justiça seja santa. Porque esse é o atributo essencial de quem Deus é. E tudo que Ele manifesta e faz, a sua santidade. O tema eterno da adoração celestial é a indescritível santidade de Deus. E a palavra santidade aqui é separado. Mas tome muito cuidado quando nós usamos essa palavra para Deus e também em relação às suas criaturas. Quando nós falamos que nós somos santos, porque a Bíblia assim diz a nosso respeito, significa que nós fomos separados para Deus, para a exclusividade e uso somente dele. Mas quando nós usamos essa palavra santo para Deus, essa separação, não é simplesmente que Deus é separado de tudo que Ele criou, mas Ele é exclusivo. Nas palavras de um teólogo, Ele é o outro. Esses seres nunca poderiam parar de clamar em alta voz acerca da santidade de Deus. O que é surpreendente é que esses seres sagrados, no sentido de não terem mal em si mesmo, não podiam nem sequer olhar diretamente para Deus. Como eu disse, o Senhor é santo não apenas no sentido de separado de tudo que Ele criou, ou no sentido quantitativo, mas também no sentido qualitativo. Ou seja, Ele não é só separado apenas do que criou
ou apenas do mal, mas ele é distinto de todos os outros seres criados. A W. Tozer capturou esse abismo de maneira profunda, esse abismo infinito entre o Senhor e toda a criação. Olha o que ele disse: não devemos pensar em Deus como o mais elevado, em uma ordem ascendente de seres, começando com a única célula e subindo do peixe para o pássaro, para o animal, para o homem, para o anjo, para o querubim, para Deus. Deus é tão alto sobre um arcanjo quanto sobre uma largata, pois o abismo que separa o arcanjo da largata é apenas finito, enquanto o abismo entre Deus e o arcanjo é infinito. E esses seres eternamente cantam: Santo, 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 para enfatizar quão esmagador é esse atributo de Deus. E o atributo de Deus que nós, pecadores, mais precisamos entender e ser transformados por esse conhecimento. Os serafins também clamavam que toda a terra estava cheia da glória de Deus. Eles não diziam: toda a terra está cheia da sua santidade, mas toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus, quem Ele é, se manifesta em tudo o que Ele faz, enchendo toda a terra. Ou seja, sua beleza e perfeição é manifestado na criação, pois os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Segundo ponto, nos versos 5 ao 7, os efeitos dessa visão na vida de Isaías. Diante dessa visão, Isaías sente dolorosamente sua própria pecaminosidade. E ele grita contra si mesmo a mesma palavra de julgamento profética: o ai. Se você olhar o capítulo 5, ele deixa claro essa palavra que até então é de maldição contra o povo e tudo aquilo que eles praticavam. Mas agora o profeta amaldiçoa a si mesmo diante da visão da glória e da santidade de Deus. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Interessante que Isaías fala de lábios impuros. Jesus nos evangelhos vai dizer que a boca fala o que está cheio o coração. É muito ligado, essa conexão é muito forte quanto ao que eu falo, o que eu realmente sou. E é interessante que Tiago também faz essa mesma alusão da nossa boca, do quão pecadores nós somos, especialmente daquilo que nós falamos, e expressa exatamente o que está cheio o nosso coração, ou seja, a nossa essência. Interessante que Isaías vinha de uma linhagem de elite, e provavelmente ele tinha um conhecimento de si mesmo elevado, até contemplar alguém mais elevado do que ele mesmo. Mas depois de contemplar a santidade de Deus, ele se viu. Ele teve um autoconhecimento que até então ele jamais tinha de si mesmo. Talvez você se compare mais santo do que outra pessoa, do que o seu vizinho, por pertencer a alguma denominação, ou talvez por conhecer esse Deus de alguma forma. Mas o seu padrão não é o seu vizinho. O seu padrão de santidade é o próprio Deus. E quanto mais você o conhece, como eu disse, revelado na sua palavra, você tem um autoconhecimento que até então você não tinha, porque o seu padrão era humano e não divino. É evidente que o homem nunca alcança um verdadeiro autoconhecimento até ter contemplado previamente a face de Deus e descer após tal contemplação para olhar para dentro de si mesmo. Mas o Senhor da glória é também o Senhor da graça. Deus ordena que Isaías seja purificado de seu pecado, pois não há possibilidade alguma de pecadores estarem na presença de um Deus santo como esse, sem morrerem. E a não ser que suas criaturas sejam purificadas. E foi isso que o anjo fez. E ele mesmo disse: olhe, isso tocou a sua boca.
Você foi perdoado da sua culpa e purificado. Agora você pode permanecer na presença desse Deus Santo. Esse anjo voa em direção ao profeta com uma brasa viva que ele havia tirado do altar de sacrifícios. Toca os lábios de Isaías, o mesmo instrumento que Isaías iria usar para o seu ministério, a boca, mas era necessário que ela fosse purificada. Já imaginou a cena? Uma brasa tocando os lábios? Me lembro quando criança, cresci num contexto rural e nós tínhamos o hábito de cozinhar no fogão a lenha. E quando eu ia passar as férias na casa da minha avó, ela já bem idosa, às vezes ela brincava, ela tirava uma brasa dali no meio daquela labareda e colocava na mão e brincava de jogar uma brasa na outra mão, como se não fosse nada, porque aquela mão já idosa, já cheia de calo, quase não tinha sensibilidade. Mas aqui, meus amados, estamos falando de uma das partes mais sensíveis do nosso corpo, os lábios. E essa brasa toca os lábios de Isaías. Neste ato divino de purificação, Isaías experimentou um perdão que foi além da purificação dos seus lábios. Ele foi totalmente purificado, completamente perdoado, mas não sem a terrível dor do arrependimento. Este é um dos grandes paradoxos da experiência cristã. Antes de experimentarmos da alegria de sermos perdoados, é necessário que o Espírito Santo produza em nós a tristeza, a dor dos nossos pecados, conduzindo-nos ao arrependimento que leva à salvação. 2 Coríntios 7, versículo 9. E por último, a gratidão por ser salvo, levado ao serviço altruísta, no versículo 8. O próximo ato, nesse drama celestial, mudou a vida de Isaías para sempre. Ele ouve a voz do Senhor. Interessante que antes ele viu e agora ele ouve, mas ele também vai ser ousado a ponto de falar. O que ele ouve? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? O efeito imediato da purificação dos pecados de Isaías foi a reconciliação. Antes inimigo de Deus, agora reconciliado, passa a ser amigo de Deus. Essa amizade o leva a um relacionamento íntimo, a ponto de ouvir essa pergunta que só até então estava sendo conversado, por assim dizer, entre o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora ele tem o privilégio de ouvir essa conversa. Ele ouve nessa conversa uma pergunta. E agora esse pecador redimido, ele é livre para falar ousadamente. Eis-me aqui, envia-me. O eis-me aqui não é uma posição geográfica, porque Deus sabia onde Isaías estava, mas sim uma disposição ao serviço a este Deus maravilhoso, para que outras pessoas também pudessem contemplá-lo como Isaías fez. Observe comigo o tamanho da tarefa que Isaías estava se comprometendo a ser enviado, nos versos 9 e 13. Ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele, feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. A mensagem de Isaías não apenas seria rejeitada, assim como o próprio profeta seria, juntamente com ela,
mas também essa mesma mensagem seria a causa do endurecimento dos corações de seus ouvintes. Sem contar que Isaías nem sequer contemplou em sua própria geração o cumprimento dessa promessa. No final do verso 13, em mim mesmo o fruto do seu árduo trabalho. Por que então Isaías não desistiu? O que levaria alguém a fazer um trabalho tão desgastante como esse? Porque ele contemplou a beleza da santidade de Deus, e isso era o suficiente. Isso era a motivação suficiente para ele permanecer. E a propósito, Isaías é conhecido como profeta messiânico. Ninguém em toda a Bíblia, especialmente antes da revelação de Jesus, é lógico, no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, ninguém falou tanto, de maneira tão perfeita e minuciosa, do Cristo que viria, do que Isaías. E eu concluo. Hoje podemos, pela fé, contemplar a santidade de Deus de uma maneira mais completa e reveladora do que o próprio profeta experimentou naquele dia. O que Isaías viu foi a glória do próprio Cristo. João 12:41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Meus irmãos, Cristo é a revelação perfeita de quem Deus é. Seu sacrifício na cruz demonstrou o preço que o próprio Deus pagou ao enviar seu Filho para morrer por pecadores como eu e você. Porque só assim poderíamos experimentar do arrependimento dos nossos pecados, quando depositamos a nossa fé em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E graças à vida, morte e ressurreição de Jesus, Ele coloca em nós esse desejo. Ele coloca em nós esse empenho de crescermos nesse desejo, de conhecermos a santidade de Deus, de irmos aonde os anjos temem ir, na presença de um Deus santo que nos convida e nos transforma ao contemplarmos a sua beleza, da sua santidade na face de seu Filho. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Meus irmãos, você tem crescido nessa experiência da vida cristã, nesse modelo? Você tem desejado conhecer mais quem Deus é, revelado em sua própria palavra, especialmente na pessoa do seu Filho? Você tem desejado Jesus mais do que qualquer coisa desse mundo? Você tem amado esse Jesus a ponto de ser constrangido por esse amor que perdoou os seus pecados, que te purificou, e hoje você tem a ousadia de estar na presença do próprio Deus e levar outras pessoas, ter a oportunidade de levar outras pessoas a adorarem como você? Interessante que aqueles seres, os serafins, não poderiam contemplar a face de Deus, mas um dia nós teremos esse privilégio. Só nós podemos olhar diretamente para Deus um dia, porque nós, apenas nós, fomos criados à sua imagem e semelhança. Especialmente nós, apenas nós, estamos sendo transformados à imagem e semelhança do seu próprio Filho. Que tamanho privilégio, que tamanho privilégio imerecido, dado a nós, pecadores, porque Cristo conquistou isso naquela cruz. Vamos orar. Pai, nós queremos te bendizer, declarar que tu és santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Mas também nós queremos te agradecer por esse outro lado da cruz que Isaías não pôde contemplar, e nós temos o privilégio de conhecê-lo de uma maneira tão plena, tão perfeita, que é a própria revelação do Senhor
no Teu Filho. Não há maior forma de manifestar da Tua glória do que revelar a si mesmo em Cristo Jesus. Pai, nós Te agradecemos pelo privilégio de conhecermos esse Evangelho. E eu oro, ajuda-me, Senhor, a crescer nessa experiência cristã, que é conhecê-lo, que é entender quem eu sou diante dessa santidade, especialmente nessa perspectiva do que o pecado é para o Senhor, ao fazer com que Cristo morresse no nosso lugar, porque só assim nós poderíamos agora estarmos orando e temos a certeza de que o Senhor nos ouve, porque o Senhor mesmo rasgou o véu que nos separava, rasgando o seu próprio Filho em amor de nós. Oh Senhor, muito obrigado por tamanha graça, e eu oro que Teu Espírito Santo possa usar essa mensagem para iluminar a mente de muitos, para que eles possam contemplar a glória do Teu Filho Jesus, para que assim como o Senhor fez em dizer e ordenar, haja luz sobre as trevas, que essa luz, esse conhecimento possa iluminar a mente de muitos ao assistir essa transmissão, para que eles também possam experimentar, de contemplar a Tua santidade e serem atraídas a ela. É no nome precioso de Jesus que eu Te peço, Pai, e para a glória dEle. Amém. Meus amados, o Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dEle, operando em nós o que lhe é agradável, mediante a Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Tenham todos uma ótima semana.